Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 4, versículo de número 11. Efésios 4, 11 diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, versículo 11 e versículo 12. Nesta oportunidade, eu gostaria de falar acerca do assunto liderança cristã, liderança pastoral cristã. E para iniciar, eu gostaria de falar acerca de algumas definições básicas de liderança cristã. Creia que eu não vou esgotar o assunto, mas transmitir para o seu coração um breve parecer, para que sirva de elevo espiritual e ministerial para a sua jornada e a sua caminhada no ministério de apacentar. Queridos, entenda que o líder, ele não é aquele que está acima do rebanho, ele é aquele que vai na frente. O líder cristão não é aquele que diz vá, ele é aquele que diz vamos. Ainda que ele não possa comparecer, ainda que ele não possa estar presente no evento, ele justifica, demonstrando o seu interesse e demonstrando o seu respeito e a sua consideração pelo rebanho. Ele diz vamos, ele não diz vá ou vão. Quando não pode ir, ele justifica, demonstrando respeito e demonstrando consideração. O líder não é aquele chefe que dá ordens, mas é um servo que lidera também, entre outros modelos, lidera também através do exemplo. Ou seja, o rebanho observa a sua maneira de viver, a sua maneira de ser, de conduzir, de se comportar e segue aquele padrão, entendendo, porém, que os líderes cristãos estão ali para formar no coração e na mente dos seus liderados do rebanho, formar o caráter de Cristo, que é o exemplo bíblico ensinado para nós. O líder cristão não é aquele que somente ora por você. Ele também é aquele que ora junto com você. Ele é aquele que ora com você. Ele é aquele que está nos momentos de reuniões de oração. Ele está lado a lado, nas campanhas de orações. Ele está presente, ainda que não possa estar todos os dias, mas ele sempre marca a sua presença. Ele é aquele que lidera sendo servo, seguindo o exemplo de Cristo. Ele está ali servindo. Ele é aquele que ama, está ali amando para ser amado. O líder cristão, ele é aquele que respeita para no momento certo poder exigir esse mesmo respeito, porque é dando que se recebe, é respeitando que se é respeitado, é honrando que se é honrado. Se você quer ser honrado, quer receber apoio, ser apoiado, respeite, honre, apoie também. O líder é aquele que batalha junto com o rebanho, é aquele que zela pela obra de Deus e pelo rebanho do Senhor. Ele é aquele que cuida da noiva do Cordeiro através da orientação bíblica na palavra. Depois dessa breve introdução, eu gostaria de falar acerca de 7 características do líder cristão. 7 características da função pastoral,
e 7 qualidades daquele que verdadeiramente tem a chamada de Deus e foi chamado para liderar o rebanho. A primeira característica é a visão. O líder cristão, ele precisa ter visão. Ele precisa saber onde ele está, ele precisa saber quando começar e ele precisa saber aonde ele quer chegar. Ele precisa entender se esse projeto vai dar certo aqui, ele pode implantar aqui. Ele precisa entender que nem tudo que agrada aos homens agrada a Deus, que nem tudo que é aplaudido pelos homens está sendo glorificado lá em cima nos céus. O líder cristão precisa entender que nem tudo que brilha é ouro. Ele precisa ter visão, ele precisa estabelecer metas, ele precisa traçar objetivos, ele precisa ter foco. Esta é a primeira característica. A segunda é o entusiasmo, é o sopro divino dentro de si, dentro da sua alma, na sua vida, a unção divina, a graça de Deus na sua vida. O líder, ele precisa ter uma palavra certa para o momento certo. Ele é aquele que tem uma palavra de força, de ânimo. Ele é aquele que tem a solução não para todos os problemas, mas para determinadas dificuldades. O líder é aquele que o rebanho procura no momento da aflição, da guerra. É aquele orientador que tem uma palavra inspirada pelo Espírito para transmitir. O líder é aquele que entusiasma o rebanho através da unção do Espírito Santo, da presença de Deus na vida dele. Esta é a segunda característica. A terceira característica é afabilidade. Grave este nome: afabilidade. Uma pessoa que possui essa característica é uma pessoa não arrogante, é uma pessoa não prepotente. A pessoa que possui a característica ora falada é uma pessoa que possui humildade, porque sem humildade o líder não vai chegar muito longe, ainda que ele consiga galgar a posição de liderança. Mas se não existir humildade no coração dele, na vida, na sua trajetória, no seu agir, ele não vai conseguir chegar muito longe na sua jornada. O líder tem que ter essa humildade. E em determinados momentos ele precisa ser flexível quando necessário. A palavra do líder não é lei. A Bíblia diz que temos que provar pela palavra. E se o líder está direcionado pelo Senhor, aquilo que ele falar é inspirado pelo Espírito Santo. Então a afabilidade, ela demonstra esse amor, essa mistura de carisma com humildade, sem perder a autoridade de líder. Eu estou falando de líder, não estou falando de chefe. O chefe é aquele que quando chega, que sobe no altar, você treme de medo, já imaginando o que é que ele vai falar. Estou falando de líder, aquele que conquistou os liderados, aquele que tem a autoridade que foi conquistada, não imposta. Então o líder, ele tem seguidores que seguem a ele porque veem e enxergam nele o exemplo de Cristo. Paulo disse da seguinte maneira em uma de suas cartas: eu sou imitador de Cristo. Então, se Paulo é imitador de Cristo e nós imitarmos a Paulo, estaremos imitando a Cristo, a Deus em Cristo. A quarta característica do líder cristão é a maturidade. Isso se fala acerca de experiência.
Isso fala sobre assumir responsabilidade. É aquele que segura o BO, aquele que segura as pontas, como diz lá na minha terra. É aquele que tem controle emocional. O líder, ele não pode ser aquela pessoa explosiva que no momento da dificuldade ele perde o controle e é somente mais um no meio da multidão. O líder se destaca pelo seu controle emocional. O líder não pode ser arrogante, não pode ser prepotente. O líder não pode ser aquela pessoa da cara carrancuda que não tem uma palavra de solução. O líder é aquele que está olhando e ao mesmo tempo já pensando na solução daquele problema. Ainda que o temperamento do líder seja sanguíneo, ele é aquela pessoa que dá espaço para o Espírito Santo controlar esse temperamento e assim ser alguém que possa ser procurado para solucionar determinados problemas na direção do Espírito Santo. Quinta qualidade. O líder, o líder cristão, ele precisa ser uma pessoa antenada. O líder não pode ser alguém alienado das coisas que acontecem ao seu redor. Estamos vivendo uma época em que a maioria dos nossos liderados, uma boa parte, são pessoas que assumem posições elevadas na sociedade, na vida secular. Ou seja, hoje a igreja está composta de gerentes, está composta de coordenadores, supervisores na sua empresa. São pessoas que até mesmo lideram, gerenciam, presidem, pessoas que têm faculdade, pessoas que têm curso técnico, pessoas que têm diploma na função que exercem. Então o líder, nos dias atuais, ele precisa estar atualizado. Muitos líderes precisam passar por uma reciclagem espiritual, por uma reeducação, precisando buscar mais informações, precisam buscar uma renovação do entendimento, segundo Romanos 12. Então o líder, ele precisa ser uma pessoa antenada, ele precisa estar informado do que está acontecendo ao seu redor, porque aquilo que você está transmitindo pode estar sendo uma informação ultrapassada. Se atualize, leia livros, faça cursos teológicos, bíblicos, leia a Bíblia mais, busque conhecer o Antigo, o Novo Testamento, as suas doutrinas básicas, as suas línguas originais, para que quando você abrir a sua boca, você ter base bíblica daquilo que você está passando e ensinando para o seu povo, porque o seu povo está antenado, está informado, o seu povo está estudando, os seus liderados estão estudando e adquirindo conhecimento a cada dia que passa. E você que é líder, o que você está aprendendo? O que você tem de conteúdo para passar para o seu povo? Então você precisa estar antenado. A sexta e penúltima qualidade, característica do líder cristão, do pastor, do dirigente da congregação, do pastor da igreja, é raciocínio lógico. Grava essa palavra, raciocínio lógico. O que é raciocínio lógico? É o jogo de cintura, é você ser maleável no momento que necessita, é você saber trabalhar no momento certo com a razão e saber o momento exato de trabalhar com o coração. Saber, porque se você pega uma massa e você aperta demais, ela acaba saindo entre os seus dedos. E se você folga ela demais, ela não adquire forma.
Ou seja, você não pode nem apertar demais, nem folgar demais. Se folgar demais, vira bagunça, você perde o controle. Se apertar demais, você se torna um ditador. E não há mais espaço para ditadores nos dias atuais. Não há mais espaço para chefes, para delegados em cima da tribuna santa do Senhor. Raciocínio lógico, saber agir no momento certo, saber julgar com lealdade uma questão, uma contenda, dar o direito de resposta, dar oportunidade para justificativa. Isso é raciocínio lógico. Para encerrarmos essa palestra, este parecer, esses breves comentários acerca de algumas características, eu quero dar como a 7ª característica do pastor verdadeiro, do líder cristão, é a credibilidade. Meu irmão, você que é líder, seja honesto, seja fiel, seja justo, porque o povo está te observando. O povo está observando aquilo que você fala e aquilo que você faz. Às vezes, as nossas palavras estão falando mais alto do que as nossas atitudes. Às vezes estamos pregando uma coisa e vivendo outra totalmente diferente. Seja honesto, seja fiel, não prometa aquilo que você não pode cumprir, se justifique. Eu não posso ir por isso, por aquilo outro. Não diga que você vai sabendo que você não vai. Não diga que vai fazer sabendo que você não tem condições de fazer. Não diga que você vai quitar, pagar, solucionar sabendo que você não tem capacidade para isso. Procure fazer com que a sua vida, o seu proceder, o seu testemunho fale muito mais forte. Conquiste o seu grupo, a sua equipe, os seus liderados, os membros da sua congregação, através do seu testemunho, através da sua vida. Não se venda.